Vamos agradecer a Deus pela vida do servo do Senhor. Eu gosto sempre de orar pelas pessoas que assumem o púlpito, porque eu creio que é um privilégio nosso. A palavra do Senhor diz: dai e dar-se-vos-á. Toda vez que nós oramos por alguém abençoando, nós é que somos abençoados. Então, com a sua permissão, viu, meu querido? Estenda as suas mãos. Pai querido, obrigado, Senhor. Eu conheci esse homem, Senhor, quando ele não tinha a Ti. Eu conheci esse homem, Senhor, quando o Evangelho estava sendo pregado a ele. Eu tive a oportunidade, Senhor, de conhecê-lo antes e de conhecê-lo depois. A transformação que o Senhor operou, o milagre que o Senhor operou, o livramento de morte que o Senhor deu a ele. Obrigado, Pai, porque o Senhor conhece o coração daqueles que são teus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor deu a ele, não só de te conhecer, mas de te servir, Pai. Obrigado por esse privilégio que ele tem, Senhor. Obrigado pela unção que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, Senhor. Obrigado, Pai, porque ele não tem necessidade, Senhor, de ser cópia de ninguém, porque o Senhor deu a ele do teu Espírito, e a referência dele é o Senhor. Obrigado, Senhor, por sua família. Obrigado pela provisão que o Senhor é na vida dele, e porque o Senhor tem mandado a provisão para ele. Senhor, abre portas. Senhor, derrama. Ele é teu, ele depende do Senhor. Vem do Senhor a provisão dele, a provisão financeira. Pai, nesses tempos difíceis, o Senhor diz a ele que mesmo Elias foi alimentado, porque o Senhor mesmo cuidou dele. E ele é teu. Ele está sendo cuidado por ti e nunca será esquecido do Senhor. Seja em qual for a circunstância e situação, é o Senhor que vai mandar a provisão. Senhor, abre então as janelas, que elas não se travem, seja qual for a estação, mesmo em meio à sequidão. É do Senhor que vem, é o Senhor que libera. E nesta noite eu estou dizendo, Pai, libera sobre ele, libera sobre o ministério dele, e que a paz seja abundante e a alegria transbordante. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Acho que eu vou usar isso aqui. Obrigado, viu? Obrigado, viu, bem? É água, né? Tá. É meio transparente, né? Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vocês podem abrir em João, capítulo 8. Grandes coisas o Senhor fará nesse lugar. Eu estava meditando nessa palavra esses dias e me chamou a atenção inicialmente o versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando lemos esse versículo, de imediato pensamos numa série de libertação financeira e outras mais. Mas eu quero dizer para você que isso inclui enfermidade, todo tipo de doença também. E o Senhor me trouxe aqui para liberar cura para muitas pessoas que necessitam de uma cura. É importante que você fique atento à palavra, já que você veio em busca dela, porque no próprio versículo 36 do mesmo livro, diz assim:
Assim sendo, se o Filho vos libertar, ou seja, se Jesus Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Você só pode ser liberto pela palavra, conhecendo a verdade, e você só pode ser livre através de Cristo Jesus. Muitos, na verdade, lutam por sua liberdade, e isso é saudável, né? De diversas formas, a pessoa procura a sua liberdade e não deixa de ser saudável para a pessoa conquistar o seu espaço, né? Os seus sonhos, os seus objetivos, os seus projetos. Mas muitos acham que ser livre é ter um bom carro, não que seja ruim, porque um carro bom você liga ele, na hora ele pega, eu sei o que é tentar ligar várias vezes, empurrar no tranco, que eu já tive um carro, um Monza 83, 84, para quem não conhece, é carro, e tinha sempre que parar numa descida, porque era mais prático para sair depois. Mas tem gente que acha que ser livre é ter um apartamento, não que seja ruim ter um apartamento, né? Tem até jovens que falam, não vejo a hora de sair de casa, quero morar sozinho, quero ser livre, né? Ou alguns até dizem, não vejo a hora de casar, achando que isso vai ser liberdade, né? E às vezes é até um transtorno muito grande quando feito de qualquer jeito, né? E há confortos que as pessoas diz que são livres por causa daquele conforto. Uma vez uma mulher falou, olha, hoje eu posso dizer que eu sou livre, comprei ar-condicionado. Eu entendi o que ela quis dizer, mas nós só podemos encontrar a liberdade e sermos livres em Cristo Jesus. Isso nós sabemos e isso nós não podemos esquecer. Porque nós temos facilidade de esquecer os ensinamentos e as promessas de Deus. Jesus Cristo diz em João 14, eu peço que você confira, porque já que a verdade te liberta, eu quero só antecipar uma coisa para você. Geralmente, numa reunião como essa, tem pessoas enfermas, pessoas endividadas, tem gente com todo tipo de problema. E é muito comum, não há necessidade de citar, né, quem está com dor no estômago, porque no meio de tanta gente aqui, sempre tem um com dor no estômago, né, ou dor de dente. Mas o que eu quero dizer para você é que enquanto estiver ministrando, esses que estão com dor vão ser curados automaticamente, não vão precisar vir nem para frente no final do culto. Amém? Então é só você prestar atenção, não em mim, na palavra. Você abre a Bíblia ou acessa ela, né? Para poder acompanhar e ver se está escrito o que eu estou lendo. E se você der crédito às Escrituras, você vai receber a sua bênção hoje. Amém? Jesus Cristo, ele diz assim, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhuma pessoa que professa qualquer fé de qualquer religião pode vir ao Pai senão por mim. Então, nós sabemos que o caminho é Jesus Cristo e sabemos também que Jesus é a palavra de Deus em ação. A própria Bíblia diz que a graça e a verdade vêm através de Jesus Cristo. Só que, sabendo que a verdade liberta, nós podemos esquecer que na igreja, na escola, na sociedade, tem muita gente mentirosa. Dentro da igreja também tem. E o mentiroso, ele não é livre. O mentiroso, ele não é livre. Porque o que liberta é a verdade. Isso é muito sério, porque já é um hábito de pequeno, eu não sei quem que mantém essa cultura de não falar a verdade. E a pessoa entra na igreja evangélica e continua sendo mentiroso. Já começa no dízimo, que já rouba Deus no dízimo, já está aí a primeira mentira e fora outras, né? Agora, quem que está mais próximo de nós? Quando falo nós, você e eu. A verdade ou a mentira?
Porque não existe meio crente, como não existe uma mulher meia grávida. Uma mulher não pode chegar para outra, e aí, você se engravidou? Está tão querendo, faz tempo, né? Tem orado por você, viu? Como é que você está? Ah, eu estou meia grávida. Não tem isso. Como não tem meio crente. Então não significa que o fato de você estar na igreja que você é um cristão. Como não significa o fato de você ficar no aeroporto o dia inteiro que te torna um avião. Tem gente que frequenta a igreja, mas não é cristão. Ele deixou de ir na missa, deixou de tomar passe com o pai João, e aí ele resolveu ir na igreja evangélica, mas ele não tem compromisso com a verdade. Ele até evita de ler a Bíblia para não ter que justificar os seus atos. Agora, o que está mais próximo de nós? A verdade ou a mentira? Ah, missionário, eu procuro me esforçar, é o mínimo que podemos fazer. Porque tem gente que já desistiu. Eu vi uma matéria esses dias na televisão de um rapaz que faz do lixo arte. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Peguei, certo? Outra vez eu estava tentando pegar o copo assim, não pegava. Acho que é a idade da gente, né? Obrigado. É de hoje. O gosto é o mesmo. É. E eu vi essa matéria, eu fiquei encantado que o rapaz ele falava sobre que ele acha muita coisa interessante no lixo e ele faz disso arte. E mostrou as coisas, está uma matéria longa. E você precisava ver a convicção dele. Olha, isso é uma coisa, a arte do lixo não é uma coisa assim que, olha, por exemplo, ele falava com uma convicção tão grande sobre aquilo que ele fazia. E fazia bem feito, umas coisas assim, bacana, com garrafa, com tudo que você imaginar, tudo que ele achar, virava arte na mão dele. Mas o que me chamou a atenção é a convicção dele ao falar que aquilo é uma coisa que faz parte da vida dele. Ele sonha com aquilo, ele dorme com aquilo, ele anda com aquilo, ele não pode viver sem aquilo. Isso para mim é muito importante. E o repórter, olha, venha ver aqui, mostrava outra arte. Engraçado, a gente conhece a verdade, mas não tem essa convicção. Sei que nem todo mundo tem a quantidade de talentos que um e o outro possa ter. Eu, de repente, você olhando, eu pregando, pode ser que você imagine que eu devo ter 7, 8, 10 talentos. Mas, de repente, eu posso ter um só. Só que eu resolvi não enterrar esse um. E resolvi fazer alguma coisa. E, de repente, você tem mais talento que eu. E tem gente enterrando seus talentos. Por isso que Deus diz, o povo se perde por falta de conhecimento. Quando nós temos conhecimento das Escrituras, nós ficamos com muita vontade de passar essa informação para outra pessoa. É como ir no supermercado, você comprar um produto, digamos, sabão em pó, daquele Omo de 5 quilos, que é um pacote assim. Você vai lá no Tenda, está R$2 o pacote. É um exemplo que eu estou dando. Vai sair daqui que nem doido lá, que está mais de 35, tá? A primeira coisa que você faz, você manda o WhatsApp para todo mundo. Você é capaz de ligar para a sogra lá em Rondônia. Olha, tem sabão em pó aqui a R$2. Você é capaz de lotar o carro e pedir para a família sair do carro, para você encher o carro de sabão em pó, e ainda faz a família ir a pé ou de ônibus ainda. Porque você quer informar todo mundo dessa promoção. E por que não fazemos o mesmo com a palavra? Por que não informamos as pessoas acerca desta verdade que liberta? A gente tem a Bíblia e às vezes até como enfeite aberta no Salmo 23, não lemos, e quando lemos, descobrimos alguma coisa, não somos capazes nem de passar através desse equipamento tão eficiente que é o WhatsApp e o Facebook para avisar muitos ao mesmo tempo. A gente não digita, não cria nada sobre isso.
E o inimigo, sendo esperto, e põe esperto nisso, ele anda fazendo o quê? Muitos sinais e maravilhas, mesmo no meio do povo, e o povo acredita em movimentos ilusórios. E com isso prova que se o povo está acreditando em algumas coisas que andam acontecendo dentro das igrejas, isso prova que muitos na igreja não são salvos. E muitos vão ser condenados, mesmo estando dentro da igreja, porque não crê na verdade. Vão ser condenados porque rejeitaram o amor pela verdade. Vão ser condenados porque preferiram viver na mentira, preferiram viver uma vida de pecado. Tem crente aqui hoje? Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para que tivéssemos uma religião. Aliás, os religiosos eram as pessoas que mais trabalho davam para Jesus. Um religioso, ele não desfruta da vida. O religioso, ele não desfruta de Deus. Eu já fui religioso. Já segui tantos lugares que você nem queira imaginar. E a religião, ela tem regras, regras e mais regras. E você tem que submeter essas regras. Se eu fosse da época de Jesus, quando eu frequentava esses lugares, eu seria um ótimo fariseu. E mesmo hoje, quando eu vou no banco ou supermercado, eu gosto de conversar com as pessoas, graças a Deus. E eu gosto de brincar com todo mundo, não importa, principalmente gente que eu não conheço, para fazer amizade. Às vezes não dá certo, mas na maioria das vezes dá certo. E eu costumo perguntar: a senhora é cristã? E o senhor é cristão? E a pessoa responde: eu frequento igreja tal. Eu não perguntei que igreja frequenta. Perguntei se a pessoa é cristã. E os que estão na empresa, na escola, ninguém sabe que ele é. Esses dias uma pessoa falou: eu estou me aposentando por uma empresa aí e queria comprar 200 lembrancinhas para dar para eles, né? Uma pessoa cristã, pelo menos sempre falou para mim que é. Você sabe onde a gente compra? Pedreira vende? Qualquer lugar vende, né? Shopping Iguatemi, de acordo com o que você tem de dinheiro, qualquer lugar vende. Não precisa ir no Dom Pedro, você pode ir na feira também comprar pastel. Eu queria dar 200 coisas assim que chamasse atenção. Dá 200 Bíblias. Ixi, a pessoa falou um monte para mim. Eu falei: mas por quê? Pelo menos quando você sair, eles vão descobrir que você era crente. Não vou dar a Bíblia, não sei o que lá. E nas igrejas fica essas coisas. Pá do Senhor, eu já não aguento mais isso, viu, irmão? Acho que é por causa da minha idade. Uma beijação. Pá do Senhor, quantas horas você orou hoje? 5 minutos? Eu orei 2 horas. Eu durmo orando. Precisamos parar de agir como cristão, mas ser um cristão. Cristão dentro da igreja é fácil. Todo mundo abraça, beija. Quero ver chegar em casa, beijar o pai e a mãe. Tomar bênção, falar bom dia. Aquele irmão que você não suporta quando senta na mesa e pede para você passar o saleiro está do lado dele. Você fica com vontade de socar o saleiro nele. Quero ver sentar ali e falar do amor de Cristo para eles. Na verdade, muitos estão na igreja, não perdem um culto, principalmente culto de ceia, né? Que tem de gente em culto de ceia. Muitos estão na reunião, mas ainda não foram libertos porque não conhecem a verdade. Mas missionário, eu leio Bíblia, eu também leio. Mas eu leio todo dia, sim. E, nossa, eu entro no meu quarto ali, eu fico horas lendo a Bíblia. Então eu vou dar um conselho para você. Para de ler a Bíblia. E começa a viver o que está aqui escrito. Começa a viver, praticar. Porque se você passar a vida toda lendo a Bíblia e não praticar, essa verdade ela nunca teve em você. Você vai para o quarto ler Bíblia e mamãe e papai estão na sala, se morrer hoje vão para o inferno porque não são salvos. Que valor tem isso, irmão? Você está lendo a Bíblia
e toda a sua família ainda não foi alcançada, não está na hora de praticar, começar a dizer para essas pessoas o que você tem lido? Eu vou pregar para eles, missionário? Não, pregar não funciona. Se funcionasse, eles estavam aqui. Começa a viver, dando bom testemunho. Você quer ver uma coisa que funciona? Começa a tomar bênção do papai e da mamãe. Aquela melação que faz no culto. Pai do Senhor. Beijo o pai e a mãe em casa também. Domingo eles estão aqui. Eles vão se sentir amados. Você entende isso, amém? Tem cristão aqui? Jeremias 17. Vou procurar ser mais brando possível. Estou pulando algumas partes que eu estou com medo que vocês não levem meu material depois. Jeremias 17 me chama a atenção no versículo 9, que diz, Jeremias 17, 9, que o coração é enganoso. Se o nosso coração é enganoso, então não será o que passa na minha mente que vai me definir, e sim as minhas ações. Minhas ações definem o meu futuro. Está na hora, já que estamos tanto tempo convertidos, de começar a ser praticante dessa palavra. No trânsito, na escola, no trabalho, em todo lugar. As pessoas têm que ver diferença em nós. Porque ser cristão é muito mais do que jejuar. Ser cristão é muito mais que orar. Ser cristão é muito mais do que ficar lendo Bíblia. Ser cristão é ser parecido com Cristo Jesus. E isso dentro da igreja, amém. Mas aqui é como uma escola. Você aprende, você tem que praticar lá fora. E se nós sabemos que a verdade liberta e salva, nós temos que falar isso para as pessoas. Então eu tenho um povo hoje que faz o quê? Fica um bom tempo entre 2, 4 horas por dia no smartphone, navegando no WhatsApp, no Facebook e redes sociais, e não são capazes de ler um livro, não lê. Já não estou falando de Bíblia, estou falando de uma literatura que possa trazer um acréscimo para a sua vida e um crescimento espiritual. Tem livros maravilhosos. Não lê, não pratica esporte. Não frequenta clube nenhum, não viaja, não vai no teatro, não vai no cinema. Quando eu vejo uma população tão ligada ao smartphone, andando de cabeça baixa, parecendo zumbi, eu tenho o direito de fazer 2 perguntas para nós. O que tem penetrado em sua vida? O que tem penetrado na sua vida? Segunda pergunta, no que estamos crendo? Porque uma pessoa que aceita Jesus, desce a água do batismo e fica 4, 5 horas no smartphone, olha, é por isso que numa viagem uma pessoa questionou comigo, você viu fulano? Não, não vi. Cadê o fulano? Não, saiu da nossa igreja. Não sabia. Saiu, Sei, nem te conto. Não, agora que está falando, conta, né? O que aconteceu? Voltou para o mundo das drogas. Perdeu a salvação. A pessoa explicando para mim. Na verdade, irmão, é que nunca foi salvo. Nunca foi salvo. O salvo, ele tem atitudes diferentes. Por isso que a verdade incomoda. A mentira deixa a pessoa mais à vontade, mais feliz, mais alegre. Mas nós que estamos reunidos aqui, que saímos da nossa casa para vir aqui, nós estamos crendo em quê? Porque igreja igual essa tem de monte, tem até melhor. Mais confortável. E até maior. Igreja igual essa tem de monte nesse país. Mas será que todas falam a verdade que é falado aqui? Será que todas preservam e conservam a palavra escrita de Deus? Só o fato de você estar numa igreja que preserva e conserva
a palavra escrita de Deus, você está cada vez mais próximo de Deus. Porque nós somos caixeiro viajante. Nós estamos aqui de viagem. Então nós estamos a caminho do céu para se encontrar com Deus. Aqueles que estão no caminho, que o caminho é Jesus Cristo. A função dos pastores e da igreja é puxar as pessoas que saem do caminho. Os que estão no caminho não é problema. O problema é os que vão desviar. É a dona Dolores, que não está aqui, a dona Cristina, o Paulinho, cadê o Paulinho? A preocupação é essas pessoas que estão fora do caminho. Eu tenho um amigo que ele colocou um computador na entrada da igreja e cada membro tem uma senha. Quando a pessoa passa, ele coloca a senha. Aí ele puxa uma folha corrida durante a semana e ele vai detectar quem não veio. Aí ele liga, escuta, aconteceu alguma coisa, você faltou terça, faltou quarta, faltou quinta. Estou com problema com a minha mãe, eu não sabia, você também não falou, tal. Essas pessoas, nós temos que dar uma atenção dobrada, pessoas que desviam do caminho. Quantas pessoas passaram por essa igreja? E os irmãos devem ter conhecido muitos. Olha o que Paulo fala, fazendo uma oração ao crente, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu fui conversar com os jovens sentam tudo ali, né? Geralmente ali. A moça falou que é. Sempre aí que senta o jovem, né? Depois vocês me explicam porque puseram eu ali. Sempre eles pedem para mim sentar ali. Eu vou passar agora a sentar só aí. Vocês estão comigo? Obrigado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 16 a 17, o apóstolo Paulo faz uma oração aos crentes. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração. E vos fortaleçam para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Está nos instruindo, nos ensinando. Façam e digam tudo o que é bom. Vivam a verdade e anunciem a verdade. A Bíblia diz tudo que for puro, honesto e verdadeiro, tem que ser esse o nosso pensamento. Não é o vosso, o nosso. O que você acha que Deus espera de nós? Que a gente venha conhecê-lo através de Jesus Cristo, ter intimidade com Ele, andar na verdade e propagar a verdade. Coisa que nós não estamos fazendo. Nós estamos falando da grande comissão que está registrado em Mateus 28. Quando falamos da grande comissão, pelo que eu vejo há 19 anos ministrando para baixo e para cima, eu não vejo a grande comissão, eu vejo a grande omissão. Romanos 10, se você puder abrir, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a partir do versículo 13 até o 14, nos traz um ensinamento bastante importante, Romanos 10, de 13 a 14. Tem cristão aqui? Diz assim, Romanos 10, de 13 a 14. Como que alguém vai invocar alguém que não conhece? Ou como que alguém vai invocar alguém que não crê? E como vão crer em Jesus Cristo se ninguém falar? E como irão ouvir se não há quem pregue? Mas missionário, eu não sou omisso, irmão. Quando a pessoa fica horas no seu smartphone, mandando piadinha para o outro. Esses dias um pastor me mandou um bonequinho pulando. Bom dia, bom dia! Falei, mas isso aí não está certo, isso aí não. Acho que esse pastor, acho que ele morreu, está mandando mensagem do inferno, é possível? Eu lá preocupado, caçando versículo para ilustrar uma responsabilidade que eu tinha que pregar para os jovens esse sábado que passou. Bom
Como que a pessoa não é omissa? Está negligenciando a palavra. Ao fazer uso de um equipamento que poderia estar orando por alguém, mandando uma mensagem de conforto, a pessoa está sendo descuidadosa com a palavra. Fazendo o que fazem, mau uso desse equipamento, as pessoas estão esquecendo do principal, ocultando a verdade, ocultando a palavra. Ovelha gera ovelha. Eu tenho um amigo que tem um sítio, um pastor de Engenheiro Coelho, ele comprou um casal de ovelha. Não sei o que deu na cabeça dele comprar casal de ovelha. Ele falou, criar ovelha. Comprou e nada de ter ovelhinha. Ficava as duas lá comendo para baixo, para cima, dando um prejuízo. Custou caro, inclusive. Aí ligou para o fornecedor e falou, você não vendeu 2 machos, não? Está coisa errada aqui? Não, vendi o casal. Mas não está criando. Aí a pessoa falou, o senhor tem que tosar a lã para eles poderem acasalar, porque com a lã eles não alcançam, não conseguem acasalar. Eu não sabia disso. E aí fiquei pensando, se ovelha gera ovelha, tem coisas que precisam ser cortadas na nossa vida. Senão nós nunca vamos gerar ovelha. Se não geramos dentro de casa, não vamos gerar no trabalho, na escola. Precisa cortar algumas coisas da nossa vida chamada pecado. Precisa tosar, arrancar fora, para que a gente possa propagar a verdade, a palavra. Tem cristão aqui hoje? Abre Provérbios 18. Oi, pastor. Tudo bem? Bom vê-lo. Estava sentindo falta do senhor. Tudo bem, né? Sabe, Jesus me garante que se eu crer, me é dado o poder de fazer milagres. Eu ouvi um amém, parece que um pouco baixo. Está tudo bem com os irmãos? Os irmãos estão com epidemia, alguma coisa? Jesus Cristo diz em Marcos, quando colocarmos as mãos sobre os doentes, eles ficariam curados. Vou começar a falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu tinha que te explicar, para não ser imprudente, como alguns são nesse país, das mais de 2.000 denominações, que vai direto no assunto. E eu quero te dizer que esse negócio de cura é muito relativo, porque eu fui 20 anos espírita e o cabra chegava doente lá, saía bom também. Saía inteirinho. E às vezes até mais rápido que na igreja evangélica. Porque já que o inimigo pôs, ele sabe como fazer para tirar. E eles me explicavam como funcionava isso, que eu era muito interessado nessas coisas. Então os irmãos têm que entender que Noé usou as mãos para fazer a arca. Só houve o dilúvio porque teve a arca. Noé não terceirizou, contratou a Debrecht para fazer a arca. Noé foi e fez a arca. Moisés também usou as mãos, fez a parte dele, mas quem abriu o mar foi Deus. Josué marchou em volta da muralha, mas na verdade ele não derrubou nada. Quem derrubou, ruiu a muralha foi Deus. Elias feriu a água, mas quem abriu a água para que pudesse passar em seco foi Deus. Eliseu jogou um pau para boiar o metal, aquela parte metálica do machado. Ó, irmão, só lendo na Bíblia para acreditar numa coisa dessa. E não é fácil não, porque eu mesmo às vezes tenho problema comigo mesmo. Eu ponho bacia d'água em casa, eu costumo muito fazer isso. E entro dentro para ver se eu consigo andar. O que eu já estraguei de sapato é complicado. Às vezes é complicado entender algumas coisas.
Deus fala para Moisés, vai lá falar para Faraó soltar meu povo. Você fala lá para ele? Vai lá. Você vai? Vou. Tá, vai lá. Eu vou endurecer o coração dele e vai falar para você que não vai soltar, tá? Interessante, né? Mas a chave é a obediência, né? Porque Naamã poderia falar, eu mergulhar em água podre, estou fora. Se não desse 7 mergulhos, sim 5, 2, 3, 3,5, estaria leproso até hoje. Pois tem gente que come bolota de ração de porco e está contente. Não é para estar contente não, irmão. Você tem que comer o melhor dessa terra. Nós servimos um Deus poderoso que pode virar a história da tua vida, porque os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz. Provérbios 18:10, Deus é claro em dizer, Provérbios 18:10, o nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Então, se você entrou aqui hoje enfermo, você tem que entender isso. Não é que Deus quer te curar. Na verdade, Ele já te curou. É você que não entendeu o processo por não conhecer a verdade. A partir do momento que você conhecer a verdade, você jamais vai orar, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor me cura. Isso não existe aqui dentro. Você pode orar sim, Senhor, se é da tua vontade, o Senhor me dá uma bicicleta, aí tudo bem, porque não tem nada sobre bicicleta aqui. Mas orar, Senhor, se é da tua vontade me curar, negativo, é errado. Provo para você. Êxodo 15. Precisamos aprender a fazer o certo. Senhor, se é da tua vontade eu subir num avião e pular sem paraquedas, pode orar sobre isso, que isso aí é interessante. Pode orar. Senhor, se é da tua vontade eu curar, ser curado, negativo, irmão. Negativo. Isso não existe, irmão. Deus já te curou há muito tempo. Ou você esqueceu, ou você não está lendo a palavra e não está tomando posse de quem você é. Êxodo 15, 26 é muito claro. Êxodo 15, 26. Eu sou Deus que te sara. Não está dizendo, eu sou Deus que te põe em enfermidade para você passar por provação, para você ser uma pessoa melhor. É cada história que tenta justificar a falta de fé da pessoa. Então, Jesus chega, vem cá, a senhora está com a mão, está torta, sua mão está ressequida? Chega aí, chega junto, eu vou curar a senhora. Pronto, está curada já. Fiquei boa, hein? Então, agora você vai ser usada como missionária. Você tinha que passar por isso. Onde tem isso aqui? Não tem isso, irmão. Se você, por exemplo, recebe um atestado, uma tia sua que vem a falecer, muito rica, ela tinha muitas casas, tinha porque ela veio a falecer e deixou atestado para você, atestado para a família praticamente. Aí você vem com atestado, missionário, só de dinheiro que ela tem no Santander, eu nem falo para você a quantidade que ela tem lá. E esse atestado aqui, você pode orar, que ora missionário, por favor, para que ela tenha deixado alguma coisa para mim, ora em nome de Jesus. Não precisa orar, vamos ler o testamento. Vamos orar, não, cansa demais, vamos ler aqui. Não deixou nada para você não, deixou tudo para o asilo. Deixou nada não. Testamento você só faz um depois que morre, não tem dois. Sim ou não? Isso aqui é um testamento. Houve alguma mudança depois? Deus diz, eu sou Deus que te sara. Jeová Rafá. E ele diz, eu tirarei toda enfermidade do meio do meu povo. Ele não diz, eu colocarei enfermidade no meio do meu povo, que eu adoro me divertir e ver o povo doente. Não está escrito isso.
Onde está isso, missionário? Êxodo 23. Vamos lá. Vamos aprender com Deus. Você tem um testamento. A Bíblia diz que se estamos doentes, Deus quer nos curar, porque Ele é o Senhor que sara. Êxodo 23, 25. Eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então, as duas bênçãos redentoras que Jesus Cristo trouxe para a terra foi salvação e cura, libertação do pecado e da doença. Mas por que algumas pessoas não são curadas? Na verdade, irmão, eu nunca preguei do jeito que estou pregando, é que eu recebi um novo ensinamento do Senhor. Na verdade, no início do meu ministério, eu tinha o dom de curar pelas pessoas e as pessoas ser curadas instantaneamente. Aí eu comecei a crescer na história, achei interessante, comecei a comprar roupa diferente, deixar o cabelo crescer, pus brinco, e aí eu fui me esquecendo que quem curava era Deus. Literalmente eu fui esquecendo, irmão. A um passo que eu ficava tão cansado de orar para os enfermos, você não acredita o que eu fazia? Eu mandava apagar a luz, acender um foco de luz em mim, pedia para as pessoas passar na sombra. Falei, vai passando lá na sombra e tal, e as pessoas eram curadas. Deus honrava, assim como se eu chamar aqui na frente e falar, Senhor, antes, isso tem que ser antes, não na hora. O preparo tem que vir desde manhã, em casa. Senhor, quando orar para o povo, eu quero ver o povo cair no chão. Aí todo mundo vai cair. Mas se você já vem preparado que não quer que ninguém caia, ninguém cai, porque o Senhor vai respeitar a sua oração. E minha oração hoje foi que Ele cure você, que eu diminua e Ele cresça. Lá atrás o Senhor falou, eu vou ceifar a tua vida, eu vou acabar com você. Porque eu recolhi as faixas que colocava missionário, não sei o quê, eu tenho até vergonha de falar. Eu recolhi a faixa e levava para casa, irmão. Eu estava ficando doido. E olha que eu não bebia, hein? Atualmente também não estou bebendo. Deus falou, vou ceifar a tua vida, você para com isso. Aí eu parei, fiquei com medo até de orar pelas pessoas, irmão. Porque eu não queria morrer. Eu gosto de viver, comer bastante. 19 anos depois, Deus falou, agora você pode orar pelas pessoas. Que aconteceu agora em janeiro. E por essa razão que eu vou liberar a bênção de cura para você aqui. E quem vai te curar é Deus. Amém ou não? Filipenses 2, se você puder acompanhar. A reunião termina no hábito normal, 9h30, é isso? Eu estou olhando o relógio, preocupado com o horário. É às 10? Obrigado, pastor Januário. Só recapitulando, é 10 da noite ou da manhã? Pastor Januário faz bastante parte do meu ministério, da minha vida. Eu e o pastor Januário tivemos uma experiência, misericórdia, em Pedreira. Lembra, pastor? Um menino, eu antigamente, quando iniciei o ministério, eu não tinha autorização de pregar. Só de ir no local e passar um filme, que eu passava do Dr. José Irion, sobre os perigos dos filmes da Walt Disney. Fiz também na tenda, junto com o pastor Roberto. Ele orava pelas pessoas, ele falava, eu só ia, passava o filme. E depois de um X número de igreja, Deus falou, agora você pode subir e pregar. E aí que eu comecei a pregar. E eu e o pastor Januário tivemos um problema lá, mais ele, né? Porque eu falei, não estou nem aí, esse assunto não é meu, não, o senhor resolve aí que ó. Um menino levantou no meio do povo, falou, desliga essa televisão aí agora. O pastor Januário, uma pessoa extremamente educada, foi lá falar com o menino, fez esse menino vir aqui, eu dou uma bordoada no meio da orelha dele. Não põe a mão na televisão não, menino. Desliga isso aí agora. Porque ia começar a falar dos perigos dos filmes, mensagem subliminar, e o menino ficou possesso, né, pastor? O menino ficou que nem um pedaço de pau seco, assim, duro. Pastor e outra pessoa levando o menino assim, ficou reto, puseram no carro pelo vidro, a perna do menino ficou fora do vidro. Olha,
Não tinha WhatsApp na época, né? Dava um movimento no YouTube, né? O menino seco. Louva a Deus pela vida do pastor. Porque depois ele permitiu que eu pregasse mais vezes, né? Porque aí ele sabe então que o endemoniado não era eu. Filipenses 2, a palavra escrita de Deus diz, o próprio Deus diz, né? Do versículo 9 ao 10. Nosso Deus diz que deu ao seu Filho Jesus Cristo um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, anjos, na terra, homens, debaixo da terra, demônios. Jesus Cristo, meu irmão, não é novidade para você? Venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a doença, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o túmulo. E você precisa tomar posse daquilo que você é. Você não é mais religioso. Você é livre em Cristo Jesus. Você tem algo que talvez, se não a maioria, alguns ignora, e o diabo de longe identifica o que você tem. O Espírito Santo habitando em você e a marca da promessa, irmão. Ele identifica, irmão. E mesmo assim ele vai em cima de você, tenta fazer tantas coisas e a gente acaba acreditando nas conversas mole desse ou daquele, ao passo que se você sustentar essa palavra e viver na verdade, não vai te faltar absolutamente nada, principalmente saúde. A Bíblia orienta que é para morrermos de velhice. É só ler Moisés, Abraão. Então qualquer coisa que esteja contrária ao seu corpo, não vem de Deus. Não faz parte de Deus. A não ser que você me mostre para mim onde está isso. Não tem. Amém ou não? E o que significa isso? Que nós temos o direito legal de utilizar de gozo no corpo e na alma, através de Jesus Cristo. Abra Marcos 16, eu já estou terminando a primeira parte, para não ficar pesado para os irmãos, eu dividi em 350 partes. Eu vou beber da outra para ver se as duas é água. Teve um pastor de uma igreja aí, tem igreja que não bate palma nem em aniversário, né? E é bem séria mesmo, né? Aí os meninos ajudiaram o pastor, que ele tomava leite antes de pregar. Eu gosto de tomar café antes de pregar. Mas, às vezes, algumas igrejas não têm, então eu tomo lá em casa mesmo. Então, mas quem me conhece, eu tomo café no púlpito mesmo. Mas não tem importância, dessa vez passa. Faz só 18 anos que eu prego aqui. Então, aceitamos doação de pó. E esse pastor tomava leite, e os jovens pegaram e jogaram metade do leite fora e completaram com conhaque. O pastor chega todo vapor. Irmãos, vamos abrir em Lucas aí. Os irmãos estão, amém? Está todo mundo bem? Aleluia, glória a Deus. Eita, vaquinha boa, só. Eu quero morrer feliz. Marcos 16 diz que eu posso expulsar demônios no nome de Jesus. Não tem esse papo, qual é o seu nome? Perde tempo com isso não. O próprio Senhor Jesus chegou a dizer, cala a boca, sai. É para sair. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Isaías 53, de 4 a 5, você pode confrontar com também Mateus 8, 17, parte B, o texto é o mesmo. Mateus 8, 17.
parte B, ou Isaías, que é mais comum, 53, de 4 a 5. Diz que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas doenças, e mediante suas feridas, nós fomos sarados. Presta bem atenção, irmão. Ali na cruz foi pecado e enfermidade, foi tudo junto, hein? Tudo num pacote só. Se você abrir Marcos 2, a qual você já está abrindo, veja só, fala acerca da cura de um paralítico. E é fantástico aqui. Alguns dias depois, Jesus voltou à cidade de Cafarnaum e aí vai embora. Versículo 5. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Vamos descer um pouquinho mais, no versículo 8. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando, que aí ficaram falando, quem é esse aí que fica perdoando e tal? Ele falou assim, por que vocês estão pensando essas coisas? Versículo 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Você acredita na promessa feita por Jesus? Presta bem atenção na pergunta que eu vou te fazer, hein? Você acredita na promessa feita por Jesus que Ele pode perdoar seus pecados? Você acredita nesse processo de salvação? Sim ou não? Acredita? E por que não acredita que Ele pode tirar a sua enfermidade? Se ambos estão ligados um com o outro. Se você tem facilidade de acreditar, mas missionário, eu talvez esteja passando por uma provação. Então para mim passar por provação também como pregador, eu tenho que viver uma vida de pecado? O Deus que eu sirvo não perdoa os meus pecados? Ele também tira a minha enfermidade. E tira as suas também. Talvez o que está faltando é exercício. Vamos exercitar. Aprenda comigo. Você está em casa, está assim, está ralando uma cenoura, ou está mexendo em alguma coisa, dá uma fisgada na sua perna. Dói a perna. O que eu faço, missionário? Eu vou ensinar você. Você vai fazer o que eu vou te ensinar e a dor vai sumir. Você pega e fala, dor, você que está nesse joelho, sai em nome de Jesus. Você tira a mão, ela sai. Faz isso com fé. A tendência é ela andar e ir para outro lugar. O que você não pode fazer é desistir. Você agora deu para vir aqui, ok. Você pode sair daí também onde você está, em nome de Jesus. Ela sai. Ela sai na hora. Não entendi, explico. Você abre a janela e vê um rapaz, um jovenzinho desses meninos que gosta de pular no quintal dos outros para pegar goiaba, e ele está pegando goiaba na sua casa. Aí você fala, menino, você quer uma faquinha para você cortar a goiaba? Um guardanapinho? Você gosta de tomar o quê? Coca-Cola? O que você toma depois que come goiaba? É o que nós estamos fazendo. Vamos ver o que é para ser feito. Moleque, sai daí, larga essas goiabas aí. O moleque sai cantando os pneus, pula o muro. Eu fazia isso. Agora, lógico, não posso fazer que eu derrubo o muro. Ora, onde dói? Aqui. Por que você vai chamar o pastor ou o presbítero? Tiago orienta para você ser ungido e chamar se você estiver enfermo. Mas eu quero chamar 2 pessoas em casa para ligar essa oração no céu e na terra. Mas você está queimando nota de 100? Você está normal? Como é que está? Estou normal. Ué, você não pode exercitar a sua fé sem depender da fé dos outros? Por que incomodar as pessoas ficar ligando para os outros? Você mesmo ora por você.
Põe a mão onde está doendo e busque a autoridade de Deus. Leia os versículos. Senhor, o Senhor é o Deus que sara. Se bem que não precisa ficar rodeando muito não, irmão. É ir direto ao ponto. Dor sai em nome de Jesus Cristo. E se não sair, missionário, você vai persistindo. É um exercício. Aí você vai ver, nossa, eu nunca tenho dor de nada, nunca tenho nada, porque você sempre está orando para que Deus cure você da planta dos pés ao alto da cabeça. O que não pode é ficar conformado. Se Jesus Cristo na cruz do Calvário levou as nossas enfermidades, nossas doenças, nossos pecados, nós não precisamos mais levá-los. Ele já levou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Jesus que está aqui hoje, Ele quer que você seja livre no corpo e na alma. Você entende isso, amém ou não? Deus, Ele quer curar sua carne, seu corpo, seu interior, seu coração, sua alma, seu espírito. Ah, mas às vezes eu fico pensando, não faça isso, não duvide. A dúvida anula a fé. Quantas pessoas às vezes a gente ora, aí na saída, missionário, eu sou um ótimo fisionomista, missionário, se você puder lembrar de mim de oração, tá? Da coluna. Não, mas eu tinha orado pela senhora lá. A pessoa se acomoda, ela parece que gosta de ter alguma coisa para falar. Então eu vou dizer uma coisa para você. Ajunta coisas para falar aí. Diga que você trocou de carro. Diga que você vai reformar a casa. Diga que você teve aumento de salário. Diga que a tua geladeira está cheia de coisa para comer. Me convida, eu vou lá orar pelos alimentos. Mas não fica murmurando. Deus odeia quem murmura. O murmurador duvida do caráter de Deus. Se o senhor puder orar por mim, mas eu tinha orado lá, senhora, por todo mundo. Ah, mas continua orando, quer dizer, ela está dizendo, continua orando porque eu vou continuar ficando doente. Você entende isso? Feche os seus olhos. Meu Deus, meu Pai, tenho certeza absoluta que essa reunião te agradou desde o início. Quando a nossa irmã leu o texto no seu celular e já confirmou da importância que nós temos que trabalhar e pensar na grande comissão, nos amigos, nos parentes, pessoas que não conhecem essa palavra. E para nós que conhecemos, temos que vivê-la. As pessoas não podem ficar vendo a gente por aí, meu Pai, com tanta doença, com tanto problema, com tanta dívida, que eles não vão querer saber do Senhor, não. Eles têm que ver vitória em nós a cada dia, para que eles possam chegar até o Senhor, Pai, e ter dependência total como temos, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, pelas pessoas que te levaram a sério, não o homem, mas a palavra que foi lida aqui, meu Pai. Eu te peço uma grande bênção para todos aqueles que necessitam desta bênção ainda hoje, meu Pai. Derrama, meu Pai, sobre essa pessoa, essa bênção tão esperada por ela, meu Pai. Eu te peço isso não é em nome de nenhum santo, eu peço isso no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Essa reunião, meu Pai, nós oferecemos ao Senhor, que o Senhor receba com um cheiro suave e agradável, a saber, meu Pai, que toda cura realizada aqui é o Senhor quem fez, como os grandes milagres registrados na Bíblia, porque o Senhor é o mesmo Deus, de ontem, hoje e eternamente. E é em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos, e todos que crêem nessa palavra, digam amém. Aleluia. Louvado seja Deus.